Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o lançamento do primeiro voo tripulado da cápsula Crew Dragon. É um fato histórico e para falar sobre esse assunto eu estou aqui com o Salvador Nogueira. Tudo bom com você, Salvador? Tudo bem, Miriam? Prazer estar com vocês hoje. Olha, o Salvador é um jornalista especialista em ciência e um cara que sabe tanto da corrida espacial que eu diria até que ele vive mais no mundo da Lua do que aqui na Terra mesmo. Salvador, você tem um canal também no YouTube, né? É isso aí, o Mensageiro Sideral, a gente acompanha eventos como esse aí, desse lançamento, e as últimas notícias do espaço aí, é o noticiário do Sistema Solar, vai. Maravilhoso! E você acha que hoje vai mesmo? Porque na quinta-feira o foguete não pôde ir por causa do mau tempo, né? Pois é, a previsão do tempo, 50% de chance de condições meteorológicas, tem umas nuvens se formando de tempestade indo na direção da plataforma. Se elas passarem antes do horário do lançamento, o foguete sobe. Se elas estiverem bem na hora do lançamento, não teremos voo hoje. Mas é interessante lembrar que faz muitos anos que não há um lançamento tripulado da Flórida, mas isso era bem comum também na época dos ônibus espaciais, né, que foram lançados até 2011. Muitas vezes eles levavam vários dias para conseguir que a meteorologia ajudasse o lançamento. Inclusive, o último voo do ônibus espacial, um dos tripulantes era o Doug Hurley, que vai voar agora. Um dos E, astronautas. num, e um dos voos dele do ônibus espacial foi adiado 5 vezes. Então, o Bob Nossa! Behnken, que é o outro astronauta, tá brincando que a culpa é do Doug Hurley. Ah, ele que é o pé frio dessa história. Agora, Salvador, eu queria que você explicasse pra gente por que esse é considerado um lançamento histórico. Bom, tem duas coisas aí. Primeiro que é a volta dos lançamentos a partir dos Estados Unidos, né? A NASA tem a cultura de sempre que você termina um projeto e começa outro, você tem um gap, tem um certo período de tempo ali em que você não tem lançamentos tripulados. Aconteceu na transição entre Apollo e ônibus espacial e aconteceu novamente agora. Os ônibus espaciais foram aposentados em 2011 e só agora em 2020 a gente tem o primeiro lançamento tripulado. Então são quase 10 anos aí sem voos a partir dos Estados Unidos. Mas o que é mais representativo é que este é o primeiro voo privado, né, de uma empresa privada que opera o voo. Diferentemente de todas as outras viagens espaciais com astronautas realizadas pela NASA ou pelos russos ou por quem mais que fosse, a NASA é só a contratante, ela vai como se ela comprasse as passagens e quem leva os astronautas até a estação espacial é a empresa SpaceX. Então, o primeiro voo comercial tripulado à estação espacial esse. E a SpaceX é de um bilionário empresário Elon Musk, não é? Exatamente. Ele mora nos Estados Unidos, esse bilionário, mas ele nasceu na África do Sul. Então a NASA treina os astronautas e ele é que banca o foguete e tudo mais, é isso? Não, funciona assim. A NASA contratou a SpaceX, como contratou também a Boeing. Tipo, olha, vamos fazer um contrato aí, vocês vão desenvolver um sistema de lançamento de astronautas e aí a gente vai comprar voos de vocês. E fizeram esse contrato, fecharam em 2014 esse contrato. O da SpaceX é de 2,8 bilhões, o da Boeing era de 4,2 bilhões. E aí eles iam desenvolver, isso de dólares, e eles iam desenvolver os seus sistemas. Agora esses sistemas estão amadurecendo, estão prontos. Teremos o primeiro voo tripulado da SpaceX, esperamos o primeiro voo tripulado da Boeing, eles ainda têm que refazer um não tripulado lá que deu errado no final do ano passado, mas está no caminho também para ter essa possibilidade. E a ideia é que a partir de agora a NASA contrate voos por preço fixo dessas empresas. E o que é interessante é que, assim, uma vez que você tem esse sistema desenvolvido, as empresas têm a NASA como apenas um dos clientes, mas existem outras empresas que podem contratar voo espacial a partir de agora. Já tem uma empresa que fechou com a SpaceX, pretende fazer 2 voos por ano à estação espacial para realizar experimentos, turismo, etc. E tem até uma conversa circulando por aí de que o Tom Cruise está em negociações para fazer um filme no espaço e aí seria levado à estação espacial pela SpaceX. Caramba! Então, Salvador, na quinta-feira a gente já teve assim um aperitivo de poder ver imagens de dentro da cápsula. Hoje também, né? Já dá pra gente ir acompanhando, milhões de pessoas vendo
o rosto do astronauta. Isso é porque a tecnologia permite ou é também uma estratégia da NASA e dessa empresa de engajar a população para esse tipo de evento? Eu acho que o que, na verdade, foi a internet. Que essas coisas sejam transmitidas online sem uma limitação de tempo. Claro que na época dos voos à Lua, Apolo, as televisões, as grandes redes americanas transmitiam a preparação dos astronautas e tudo mais, mas era uma coisa picotadinha na programação, eles não iam ficar 4 horas seguidas transmitindo, até porque essas coisas são meio modorrentas, né? É legal quando a gente vê comprimido assim, mas, poxa, 4 horas para fazer uma acoplagem na estação espacial, por exemplo, a nave se aproximando devagarinho ao longo de 4 horas, é cansativo de ver ao vivo. Mas com a internet, isso passa a ser uma coisa muito fácil. Então, aí a NASA abre essa possibilidade. A SpaceX também tem uma grande experiência com isso, eles têm uma motivação de realmente engajar o público na exploração espacial. Então, eles abrem todas as imagens deles, são de uso livre e transmitem todos os lançamentos, tem as câmeras mais bacanas de lançamento espacial. Então, é uma mistura, tanto do desenvolvimento da tecnologia, né, das GoPros da vida aí, que permitem que a gente filme quase qualquer coisa de quase qualquer ângulo, mas também a possibilidade da internet, que dá para você transmitir essas coisas que normalmente na televisão comercial não haveria espaço para tanta programação. Ô Salvador, eu queria falar também sobre o roteiro dessa viagem. Eles vão sair lá da Flórida e vão para uma estação espacial. A ponta do foguete, que é onde estão os astronautas, vai se conectar à estação espacial, é isso? É isso aí. Então você imagina assim, o foguete é como se fosse um prédio e ele tem 2 andares, um maior e outro menor. Aí como é que funciona o foguete? Ele aciona, sobe, a hora que termina o combustível do primeiro andar, ele joga fora o primeiro andar para não ter que carregar o peso morto. E voa só com o segundo andar e a cápsula lá na ponta. Queima o combustível do segundo andar, joga fora o segundo andar. A essa altura, a cápsula chegou ao espaço e está em velocidade orbital. Isso acontece em coisa de 10 minutos. É muito rápido. O pessoal costuma brincar assim que o espaço, na verdade, não é muito longe. Você poderia ir de carro em 1 hora se o carro fosse para cima, né? A 100 por hora, você chega lá em 1 hora no espaço. No foguete é mais rápido ainda. Então, em 10 minutos eles chegam lá. E aí passa a nave está em órbita e a estação espacial também está em órbita e elas vão precisar se encontrar. Algumas horas estão programadas aí antes desse encontro, não só para a órbita se encontrar, né, mas para os astronautas poderem testar a cápsula em voo livre. Afinal de contas, esse é o primeiro voo tripulado dessa cápsula e eles querem fazer todos os testes antes de chegar à Estação Espacial Internacional para ter certeza de que é seguro você acoplar com a estação. Afinal de contas, ali você vai ter manobras de aproximação, a nave vai ter que chegar perto e se encaixar com a estação. E, claro, tem gente lá dentro. Então, se o procedimento não é feito da maneira correta, isso pode colocar em risco os astronautas. Por isso, existe toda uma checagem aí. E no voo, originalmente, de quarta-feira, estava previsto um trajeto de 19 horas até eles chegarem à estação. Neste momento, eu ainda não vi a NASA falar de quanto tempo eles esperam até a chegada à estação, mas não vai ser muito menos que isso, porque eles precisam fazer todas essas checagens. Agora, Salvador, eles vão ficar quanto tempo lá na estação espacial? Então, isso também não está determinado com exatidão, eles têm uma previsão de 2 a 3 meses. Originalmente era para ficar 10 dias, porque era só um voo de teste, mas a NASA decidiu aproveitar isso para fazer rotação de tripulação na estação espacial. Então estendeu a estadia deles, ainda não sabem ao certo até quando, porque ainda depende deles testarem o desempenho dos painéis solares. Uma vez que a cápsula chega e se acopla à estação, ela vai passar meses lá acoplada, só quando os astronautas forem embora ela vai partir. E eles sabem que o desempenho dos painéis solares vai diminuindo ao longo do tempo. Mas é uma diminuição pequena, mas relevante. E aí, dependendo da durabilidade deles, eles podem ficar mais tempo ou menos tempo. Estão estimando, nesse momento, alguma coisa em torno de 2 a 3 meses a bordo da estação. Legal. E Salvador, eu queria falar das roupas deles, né? Eles têm umas luvas especiais que têm sensibilidade. Teve até um estilista de Hollywood envolvido, José Fernandes, o cara que projetou a roupa da Mulher Maravilha. O que tem de tão especial nessa roupa, Salvador?
Pois é, isso é um pouco a coisa do Elon Musk, né? Como todo bilionário excêntrico, ele tem as suas escolhas. E uma das coisas que ele faz valer na SpaceX é que não basta ser funcional, tem que ser legal também. Né? Bonito. Então ele estava naquele. Tem que ser bonito, tem que ser vistoso, tem que parecer século XXI. Então você olha o interior da cápsula Crew Dragon, é impressionante mesmo. Aqueles painéis de LCD faz um contraste enorme com o ônibus espacial, que mais parece uma cabine de um Boeing velho, né? Cheia de chavinhas e luzinhas e tal. Então ele faz questão desse contraste. E uma dos elementos que ele considerava essenciais era fazer um update legal para o traje dos astronautas. Esse traje que eles usam, é importante que se diga, ele não serve para fazer caminhada espacial, né? Você não pode ir para o vácuo do espaço e achar que está tudo bem. Ele é um traje menos resistente. Se eles tiverem um problema de despressurização, o traje é pressurizado, ele aguenta ali por algum tempo para preservar a segurança dos astronautas. Então, assim, com esses requisitos, eles projetaram essa roupa e aí botaram o estilista também para fazer o charme todo. E é engraçado porque por mais que eles tenham tentado fazer uma coisa streamlined, os astronautas parecem todos meio gordinhos, né? Porque aquela coisa meio estufadinha ali do traje ter que ser pressurizado. Então, assim, eles fizeram a melhor tentativa. Se fica bonito mesmo, aí já não sei. Cada um avalia. Agora, Salvador, a gente vê que eles estão sentados ali muitas horas antes do lançamento propriamente dito. E se o astronauta, são 19 horas de viagem, se o cara sente vontade de fazer xixi, onde é que eles fazem as necessidades fisiológicas? Bom, eles têm um cuidado de pouco antes de subir a plataforma, né? Dá aquela aliviada, tal, já é igual quando você vai ao cinema. Você já avisa as crianças, vamos todo mundo fazer xixi antes de sair, né? Então tem esse procedimento. E nesse caso específico, eles têm o que eles chamam de janela de lançamento instantânea. Então hoje, às 16 horas e 22 minutos, o foguete tem que subir. Se não subir às 16 e 22, não sobe mais hoje, né? Então eles têm uma situação em que é razoavelmente tranquilo você calcular o tempo que você precisa para não ter que ir ao banheiro no meio do procedimento. Eles já sabem que vão ficar sentados lá algumas horas, mas sabem que é um certo número de horas e não mais que aquilo. Mas se a viagem for 19 horas, Salvador, o cara fica 19 horas sem ir ao banheiro. Não, não, claro que não. Ali na cápsula ele tem, porque ele só tem que ficar sentadinho ali, amarrado durante o lançamento. Depois disso, está em órbita, aquela coisa, gravidade, sensação de gravidade zero, imponderabilidade, ele vai lá, solta o cinto e pode flutuar pela cápsula, e aí tem o sistema lá o banheirinho deles, né? Que é ali, é um tubinho, tal, sem caixa, aquela coisa. E o que eles comem lá em cima, Salvador? Olha, eu não sei se eles têm comida na Dragon. Eu sei que eles, devem ter pelo menos para um dia. Eu não sei quanto que eles estão de suprimentos, se tem para mais, mas deve ter pelo menos para um dia. Normalmente é uma marmitinha ou uma pastazinha que eles juntam água e esquentam numa espécie de micro-ondas e comem. Na estação espacial é assim que funciona, né? É muito raro eles terem comida fresca. Às vezes tem. Quando sobe lá uma cápsula com suprimentos, normalmente levam umas frutas e tal, e aí eles têm o que seria o banquete da estação espacial, que eles podem comer um pouco mais de comida fresca. Mas, em geral, é isso, são os pacotinhos. Inclusive, eles sobem para a estação espacial muito antes dos astronautas, né? Quer dizer, os astronautas já fazem as escolhas de cardápio deles, e aí no primeiro voo de carga que tiver, eles já sobem a comida lá para cima, e quando o astronauta chegar, a comida dele já está separada lá. Já tá deve ficar tudo congelado lá, né? Alguma coisa desse tipo. Então, para eu entender, seria uma viagem mais ou menos na metade do caminho entre a Terra e a Lua, assim, a distância, para a gente ter alguma ideia? Não. A estação espacial onde é que está? Mais perto. Muito mais perto. Muito mais perto. A estação espacial orbita a 400 quilômetros de altitude, mais ou menos. A Lua está a 380 mil quilômetros. Então é outra escala de distância, assim, completamente. Praticamente eles dão uma roçadinha para fora da Terra. Entendi. É só isso. Mas o que é interessante é que, assim, às vezes a gente tem uma noção terrestre do que é transporte, né? Então, tipo, se está a 380 mil quilômetros e a outra está a 380 quilômetros, é 1000 vezes mais distante, então precisa de 1000 vezes mais combustível, digamos assim. Esse seria o nosso raciocínio por voos na Terra, né? Uhum. No espaço não é assim que funciona.
Porque quem dita o voo na maior parte do tempo é a gravidade. É o Isaac Newton que manda na trajetória da nave. Então o segredo é basicamente assim, se você quer ficar em órbita ao redor da Terra, você tem que atingir uma velocidade de mais ou menos 8 quilômetros por segundo, que é bem rápido para os nossos padrões, mas enfim, 8 quilômetros por segundo. O que isso significa? Significa que você está caindo ao redor da Terra o tempo inteiro, mas como a sua velocidade é muito grande, a sua curva de queda acompanha a curva do planeta. Então você cai sem parar e nunca chega no chão. Isso é estar em órbita. Para você ir para a Lua, você precisa escapar da gravidade da Terra. Então, ao invés de 8 km por segundo, o seu foguete precisa colocar você a 11 km por segundo. Aí, a 11 km por segundo, você faz a curva e vai embora. E aí, a gravidade não te pega mais, você atingiu velocidade de escape e você vai, por inércia, até onde você tem que ir. Né? Aí, digamos, chegou na Lua, de novo, você tem que dar uma freada para a gravidade da Lua capturar a sua nave e você ficar em órbita da Lua. Então, a brincadeira é mais ou menos essa. Você joga a nave, quando ela chegar lá, ela tem que fazer alguma coisa. Mas você não gasta combustível ao longo de todo o caminho. Então, a distância entre 400 quilômetros e 400 mil quilômetros é menor do que parece. Sim. Agora, Salvador, o momento do lançamento é sempre uma expectativa muito grande. Aquilo lá chacoalha quanto? Dá para comparar com quando você passa uma turbulência dentro de um avião? Como é que é? É pior um pouco. É pior do que uma turbulência média. Eles fazem todos esses cálculos, inclusive para você preparar um foguete para voo tripulado, você tem que certificar justamente de que a vibração não ameaça quem está dentro, que as coisas não se estragam lá dentro, não chacoalham tanto quanto. Mas é óbvio que pela primeira vez agora a gente vai ter a experiência real vivida pelos astronautas de como é estar dentro de uma Crew Dragon em cima de um foguete Falcon 9. A gente tem referências de outros foguetes que já foram tripulados, alguns são mais ríspidos, outros menos ríspidos. Então você pega, por exemplo, o Soyuz russo, eles chegam a... ele é mais ríspido um pouco. E a gravidade, a sensação de gravidade pela aceleração do foguete chega a passar de 3G, ou seja, você tem 3 vezes o seu próprio peso durante o lançamento. É um pouco mais tenso. O ônibus espacial era um pouco mais suave. O da Falcon 9 deve ficar em algum meio termo aí entre esses dois. Mas vai ser interessante ouvir dos astronautas o depoimento deles de como foi o voo. Ainda mais porque esses astronautas já tiveram a vivência dos ônibus espaciais, então eles têm um padrão de comparação bem legal para a gente saber como é que é voar dentro de uma Crew Dragon no Falcon 9. Eles são os caras bem experientes, né, Salvador? Não é a primeira viagem espacial deles, né? Mas tem uma curiosidade que eu achei... os dois são casados com mulheres que também são astronautas. Isso faz parte de algum programa para mandar casais para o espaço? Algum estudo para testar se o casamento aguenta? O que é isso? Não, nesse caso é coincidência mesmo. A NASA não tem nenhum critério específico sobre quem tem que casar com quem ou o que é melhor para selecionar astronautas, né? A gente vê, tem gêmeos que são astronautas e tem casais que são astronautas também. Eu pensando aqui com a minha cabeça de jornalista e não de astronauta, eu acho que você ter um casal de astronautas facilita para que eles entendam as dificuldades que cada um tem na profissão, porque é uma profissão que exige muito, né? Às vezes você passa meses longe da família, você tem extensos períodos de treinamento, você tem que viajar muito, você lida muito com papelada, é um risco enorme, você entra nesse foguete, é boa a chance de você sobreviver, mas não é zero o risco de dar algum problema. Então, todas essas coisas, o fato dos dois serem astronautas, eu acho que facilita o convívio. Agora, você estava falando da nave Soyuz, né? O nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, viajou em qual tipo de nave? Não tinha nada a ver com essa, tinha? Não, ele viajou justamente numa Soyuz, que é a nave russa. Lembrava. Eles estão em uso, a Soyuz, em alguma forma, né? Ela foi atualizada ao longo dos anos, mas ela está voando desde 1967. Então, um design bem antigo, é o extremo oposto do que a SpaceX está fazendo. A SpaceX falou, não, vamos começar do zero e vamos fazer uma coisa século XXI. A Soyuz e toda a filosofia por trás da Soyuz isso funciona, não vamos mexer nisso, vamos mexer o mínimo possível. Então, é uma experiência de voo bem diferente, né? E claro, o grande fator aí
é qual é mais barato. E, por enquanto, a SpaceX está se mostrando mais barata, né? Então, isso é óbvio, aumenta a chance não só de a gente ver mais astronautas no espaço, mas a gente começar a ver outro tipo de atividade no espaço, né? Conforme esses preços vão caindo. O turismo espacial até hoje, todo mundo que foi para a Estação Espacial a turismo foi com uma Soyuz e há um custo exorbitante. A nossa expectativa é que com essa concorrência, a SpaceX, a Boeing e outras empresas entrando nesse mercado, os preços finalmente caiam e quem sabe um dia eu possa ir também. Agora, para encerrar, Salvador, você acha que um lançamento desses ajuda a convencer um terraplanista de que a Terra é redonda? Ah, eu acho que não, viu, Miriam? Sinceramente, sabe por quê? Não, porque assim, existem tantas e tão contundentes evidências de que a Terra é redonda, e isso não é um conhecimento, não é a NASA. É tipo, há 3.000 anos calcularam a circunferência da Terra, né? Os gregos já com varetas e sombras já sabiam calcular a circunferência da Terra há 3.000 anos. E se todo esse corpo de conhecimento não foi capaz de convencer um sujeito de que a Terra não é plana, não vai ser mais um vídeo que ele vai dizer, esse vídeo é fraudado, esse vídeo é computação gráfica, não vai, não tem jeito. Mas aí o problema não é educacional, sinceramente, sendo muito franco, não é educacional, é psicológico. Tem algumas pessoas que têm uma tendência maior a acreditar em teorias da conspiração, porque isso faz elas se sentirem especiais ou saberem alguma coisa que a maioria das pessoas não sabem e tal. É uma coisa que é para psicologia investigar. Terra plana não é mais um assunto da ciência. Eu acho que a NASA não tem nenhum objetivo de convencer as pessoas que não se convenceram até agora com 3.000 anos de evidências, né? Então eu não tenho essa expectativa. Tanto que todos os meus vídeos do Mensageiro Sideral tem uma vinhetinha de 4 segundos que avisa, esse vídeo não é indicado para quem acredita na Terra plana, porque realmente ele não vai encontrar nada que tenha ressonância com as crenças dele ali. Tá certo, Salvador. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no My News e vamos acompanhar o lançamento, né? É isso aí, vamos torcer para voar. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Salvador. Tchau, tchau. Tchau, tchau.